O tema de hoje é unido em pensamento e propósito. E o texto é 1 Coríntios 1, 12 e 13. E a palavra de Deus diz que: refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? E aqui Paulo está falando, para os coríntios sobre como a igreja estava se dividindo por alguns nomes da época, de pregadores e de pastores. E ele traz alguns ensinamentos, e o primeiro que ele traz aqui é que mais importa a mensagem que o mensageiro. Então ele fala, uns dizem eu sigo Paulo, outros eu sigo Apolo, outros eu sigo Pedro, e alguns falam, olha, eu ainda sigo Cristo. Mas quem somos nós? A gente fez alguma coisa por vocês além de pregar? Eu sou o seu Salvador, fui eu que morri na cruz por você? E ele fala, não, o que importa é Cristo. Cristo não foi dividido. E o que a gente vê aqui é uma falta de maturidade espiritual por parte da igreja de Coríntios. Lá em Efésios 4, 12 e 16, ele fala sobre como alguns foram designados para fazer o corpo crescer e chegar à maturidade espiritual, e quando chegássemos à maturidade espiritual, não seríamos como criança, que vai levada para todos os lados, mas seríamos como o corpo. E ele fala, em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável ao amor. Então o que Paulo está falando, tá vendo? Eu não sou mais importante que Apolo, e Pedro não é mais importante que eu, e eu não sou mais importante que Pedro, e Apolo não é mais importante que eu ou que Pedro. Mas Cristo que importa, e todos nós somos iguais, e a nossa função é edificar o corpo e pregar a mensagem, para que nós cresçamos e aí nos desenvolvamos e sejamos saudáveis como igreja de Cristo. Então não importa, ele está falando basicamente que não importa o que você é, o que importa é o que você está pregando, e que a mensagem que ele estava pregando era mais importante. O segundo ponto que ele traz é, acaso Cristo foi dividido? E lá em Gálatas 4, 4 a 6, ele diz que há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo. O que ele está falando é, tá vendo? Só tem um Deus, só tem um Senhor, só tem um Jesus. Cristo não foi dividido. Cristo é o mesmo. Então temos que pregar o único Cristo e nos unir por ele. Acaso Cristo foi dividido? E a questão da divisão da igreja era uma questão da época filosófica, que vários filósofos separavam seus discípulos por grupos que iam contra o outro. E o que Paulo está falando é o que ele fala em Romanos, que a igreja não pode, e os cristãos não podem se deixar ser influenciados pelo mundo, mas tem que deixar Cristo transformar o mundo pela sua mensagem. E o terceiro ponto que ele traz é, Cristo é o Salvador e mediador. E aí ele se pergunta, acaso fui crucificado? Então o que ele está falando é, tá vendo, eu não fiz nada por vocês, eu apenas prego. Cristo é o único Senhor. E foi ele quem morreu e ressuscitou na cruz por vocês. Em 1 Timóteo 2, 5 e 6 ele diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Então o que ele está falando é, tá vendo? Está falando para Timóteo aqui, também para os coríntios. Tá vendo? Apenas Cristo Jesus, que deu a sua vida em favor de todos, é o Deus e é o Senhor, e é a mensagem que nós pregamos, e ele é o Salvador e mediador entre Deus e o homem. Então Cristo veio, ele fez a sua obra, ele pregou a mensagem, e ele se tornou a mensagem que nós pregamos hoje. O pastor Hernandes, no seu comentário, diz que ele morreu por nós. Nós fomos batizados em seu nome. Nós estamos identificados com sua cruz. Que maravilhosa base para a unidade espiritual. Então o que Paulo está falando é, olha, se nós pregamos a mesma mensagem, se nós somos partes do mesmo corpo, e nós não somos maiores, cada um tem a sua função, e se mais importa o que a gente está pregando do que nós, por que nós estamos nos dividindo? Vamos nos unir, vamos pregar todos juntos para que a igreja seja fortalecida e para que o corpo de Cristo seja edificado. Então não importa se você
se considera maior. Você não é maior do que seu irmão do lado. Juntos vocês são o corpo de Cristo, mas separado nós não somos nada. Que Deus abençoe sua vida.